É natural da Ilha Terceira e é um verdadeiro artista figurativo. Luís Parreira é autodidata e eu sou sua fã. Olá, Luís, boa tarde, está tudo bem? Olá, boa tarde, está tudo bem consigo? Está tudo bem, obrigada. Luís, deixa-me te dizer que sou apaixonada pelo teu trabalho. Muitos parabéns. Que maravilha. Muito obrigado. De nada. Oh, Luís, conta-me tudo. Quando é que descobriste esta tua veia artística para a pintura? Pois isso foi algo que começou muito cedo, foi muito natural. Eu sempre tive esse gosto pelo desenho. Também para mim acabou por ser um bocadinho facilitado porque eu tenho alguns familiares que pintam, portanto que acabei por crescer um bocado neste mundo. O que me facilitou também pelo facto de conhecer melhor os materiais e de ter acesso a eles para experimentar. Um, e foi surgindo assim, fui experimentando, comecei muitas vezes por desenhos mais simples, pintar modelos de revistas, capas de CDs, por exemplo, de artistas. Um, Depois comecei a ir um bocadinho mais, a exigir um bocadinho mais de mim, comecei a pintar a própria fotografia, fotografia de familiares meus, e foi surgindo assim. Os primeiros não iam correndo muito bem, mas isso, quando se tem o gosto, não se desiste, não é? E fui insistindo sempre e fui adquirindo-se Luís, ao longo começaste do a tempo pintar algum. em carvão, foi assim? Sim, comecei mais com as técnicas mais de desenho, carvão, pastel seco, grafite. Cheguei a experimentar tintas, acrílico e óleo. Na altura não me dei muito bem com o óleo e com o acrílico a pintar a figura humana, porque é, é, é difícil, é mais fácil o desenho, pelo menos para mim na altura, e acabei por desistir um bocadinho e mais para a parte do desenho. E este desenho E a carvão foi, que tu começaste a pintar era mesmo os teus familiares? sim, quase sempre os meus familiares. Aliás, também tenho alguns familiares que tinha um familiar meu que era fotógrafo, que entretanto faleceu e nós ficamos com todo o material dele. E também comecei a fazer umas brincadeiras na área da fotografia e uma delas era fotografar as minhas irmãs. Elas eram as minhas modelos para depois pintar. Uh, e levei anos a fazer arte dessa forma. Uhum. E depois, qual foi o passo para para as técnicas a seguir? Pois, entretanto também trabalhei muito a parte das encomendas, sempre em grafite e pastel. Depois, entretanto, tive um período de pausa porque fui estudar, fui para a universidade, tirar informática. Um, Depois resolvi começar a pintar outra vez, já sentia muito aquela falta já sentia muito aquela falta disso e decidi começar a pintar a óleo porque sempre foi uma paixão o óleo, sempre adorei o óleo. Desde pequenino que na altura experimentei o óleo, fiz alguns trabalhos, não me dei bem na área no retrato, mas cheguei a fazer algumas paisagens e naturezas mortas. Sempre gostei muito e resolvi experimentar novamente a ver o que é que dava, mas com mais cabeça, digamos assim. Também hoje em dia já temos acesso ao Google, já temos o YouTube para ver vídeos, para aprender as técnicas, coisa que Exato. na altura, quando comecei, não havia, e, uh, e foi assim. É uma técnica clássica? Sim, eu utilizo muitas técnicas clássicas do Renascimento, que são técnicas que são feitas por camadas, começam por fazer toda a parte de um esboço. A pintura começa em tons monocromáticos, em tons de castanho, e depois começam sempre do tons mais escuros para tons mais claros, e depois vão aplicando camadas de tinta mais transparentes, a técnica chamada de glazing, que é, basicamente vem de vidro, não é? São camadas de tinta transparente, umas por cima das outras, que depois vai criando aquele efeito de profundidade e de transparência nas pinturas. Uhum. Luís, porquê a figura feminina? Um, Isso é natural, eu não tenho.
a figura feminina é algo que me inspira. Eu gosto muito de moda também, gosto muito de fotografia de moda e obviamente que a figura feminina é muito mais interessante nesse sentido, é muito mais pronto a explorar. Não quer dizer que de hoje para amanhã não me apeteça fazer a figura masculina, mas até agora tem sido muito mais interessante. Acho que tem muito mais por onde explorar a figura feminina. Eu gosto muito de ilustrar a beleza feminina. O que é que tu queres transmitir com com este teu desenho e com esta tua pintura? É assim, até agora, todas as minhas obras, principalmente estas obras a óleo, são obras de personagens de filmes, são obras que têm uma história, não é? Há toda aquelas personagens têm uma personalidade, têm uma história de vida, e essa personalidade, aquela história de vida daquelas personagens, de alguma forma me toca, me emociona, e eu me identifico com essas histórias, não é? E gosto de passar para a tela, passar para os outros e dar realce àquelas histórias, aos sentimentos que aquelas personagens transmitem. Uhum. Mas são sempre aquelas personagens fortes, não é? Majestosas, que aquele olhar penetrante. Portanto, tu escolhes as figuras a dedo, passa a expressão, certo? Sim, obviamente que nós juntamos o útil ao agradável, não é? Embora há sempre aquelas personagens que nos transmitem alguma coisa, mas que não são tão interessantes de explorar, não é? Eu gosto de explorar personagens interessantes que têm essas tais posturas, aquelas personalidades, por isso é que muitas vezes as personagens não seguem propriamente uma lógica de sentimentos, não é? Há personagens que são mais agressivas, outras que são mais suaves, mais boazinhas, digamos assim. Há aqui um contraste de personalidades entre as personagens. E tu gostas mais de fazer os teus trabalhos em tamanhos maiores, em peças mais pequenas? Como é que gostas de trabalhar? Eu gosto de trabalhar, as figuras que eu faço são todas mais ou menos sempre do mesmo tamanho. É quase o tamanho real da figura humana. Um, eu trabalho só com três tamanhos, trabalho com 40 por 50, 50 por 70 e 1 metro por 70. São estes os três tamanhos que eu uso. E sim, prefiro fazer as telas com um tamanho maior. Não sou de fazer, por exemplo, A4 não me suscita muito interesse. Ainda tens trabalhos guardados das figuras que tu fizeste dos teus familiares, por exemplo, das tuas Sim, irmãs? sim, inclusive estão nas paredes das casas delas, e muitos deles. Maravilhoso. Só falta uma coisa. Na tua última exposição, que tive muito gosto também em apreciar todos os teus quadros, mas faltou ali uma figura. Então, A minha. ah, olha, quem sabe um dia. Faltou a minha figura. Esqueceste de pintar o meu quadro. Olha, pode ser que um dia o faça, se tiver interesse, é com todo o gosto. Ai, eu adorava, mas também com aquele olhar penetrante, não é? Com aquele ar majestoso. Eu ia me sentir a maior, garanto que ia me sentir a maior. Luís, eu estava a brincar. Vamos falar desta tua última exposição, que levaste até ao Centro Cultural de Congressos aí na Ilha Terceira. Quantos quadros é que tu apresentaste? Como é que correu? São 14 quadros, são 14 obras, todas elas a óleo, todas elas utilizando a mesma técnica. Algumas são obras que pertencem a dois temas diferentes. A grande maioria das peças são temas relacionados com personagens de cinema e tem quatro que são relacionadas com temas de mitologia grega. Todas elas têm a semelhança de serem personagens femininas. E, e é isso. Uhum. Como é que correu? Uma vez que estamos em altura de pandemia, como é que correu esta exposição?
Correu muito bem, superou um bocado as expectativas, recebi um feedback muito positivo do público, inclusive já recebi muitas mensagens de pessoas mesmo do continente, principalmente quando saiu na RTP Açores, a darem-me os parabéns e gostavam muito de ver mesmo lá fora no continente. Tem sido espetacular a recepção, foi mesmo muito, muito gratificante porque foi um salto muito grande nessa minha vertente da arte, criou-me mais confiança ver essa reação do público. Obviamente que se tivesse sido numa altura que não esta, não é, da pandemia, se calhar tinha sido um bocadinho diferente, mas surgiu-me o convite e eu não pude de maneira nenhuma prescindir e foi com todo o gosto que eu aceitei e ainda bem que eu aceitei. Isto de ser ilhéu com as tecnologias deixou de ser um problema, certo? Sim, as tecnologias vêm superar aqui muitas barreiras, embora as tecnologias também tenham um lado menos bom, que é a internet tem muito conteúdo, não é? Todo o conteúdo que está na internet acaba por se tornar um bocado mais vago, não é? Mais vago e acaba por ser também muito mais competitivo, não é? As pessoas acabam por ter tanta informação que a informação acaba por se divagar, não é? O ideal mesmo é ver ao vivo e sente-se as obras de outra forma, sem dúvida. Não tem? Embora a internet, obviamente, que ajuda muito, mas não é a mesma coisa. Também é verdade. Mas esperamos que, também com a ajuda da internet, possas ter convidado para expor em qualquer parte do mundo quando esta pandemia passar, não é? Olha, espero que sim. Espero mesmo que sim. Luís, para terminar, tens redes sociais, tens site para as pessoas poderem acompanhar os teus trabalhos? Sim, tenho o meu site que é www.luisparreira.art, onde coloco lá toda a minha informação sobre as pinturas. Tenho uma página de Facebook e tenho uma página de Instagram que também, quando procurarem Luís Parreira Arte, arte em inglês, conseguem encontrar tudo o que coloco lá. Muito bem, Luís, muito obrigada. Continuação de bom trabalho. Esperamos que possamos ver uma das tuas exposições ao vivo e a cores aqui na Ilha de São Miguel. Quem sabe? Obrigado, igualmente. Obrigado. Tinha muito gosto de expor aí em São Miguel, sim. Eu acredito que vai acontecer, mas é preciso que esta pandemia passe mais um bocadito. Sim, mas vai sim, acontecer, sim. certamente. Luís, muito obrigada mais uma vez e tudo bom aí para a Ilha Terceira e para ti também. Igualmente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Ficamos então a conhecer um pouco mais deste excelente trabalho deste grande artista figurativo, o Luís Parreira da Ilha Terceira, que, claro está, tem página no Facebook e site. Dê uma espreita dela e acompanhe todo o trabalho deste grande artista.